E aí galera, beleza? Hoje nós temos o privilégio, a alegria de receber o nosso querido irmão Thiago. Salve! Doidão, homem Beleza de Deus. pura. É isso aí. E galera, hoje nós queremos falar um pouco sobre a importância da igreja local. Thiagão, cara, nós estamos vivendo um tempo onde a galera não quer congregar mais, cara. Não quer submeter a uma liderança, a um pastoreio, a um discipulado. Quer viver uma vida totalmente contrária aos ensinos que o próprio Jesus nos deu a respeito do discipulado, né? Tem até um movimento chamado Desigrejado. A gente quer falar um pouco sobre a importância do pastoreio, de ser pastoreado, do discipulado, da igreja local. Foi na igreja local que minha vida foi transformada. Jesus usou pessoas na igreja local. E sabe, isso é muito importante. E o Thiago vai falar um pouco pra gente, um pouco sobre isso. Ele é pastor de uma igreja, ele é o pastor da igreja em favor de Deus. E ele vai falar sobre a importância pra gente da igreja local. Fala aí, Thiago. Antes de falar um pouco sobre a importância da igreja local, nós precisamos entender a causa que levou essas pessoas a se tornarem desigrejados. Eu acredito que um dos motivos principais, Rodrigo, que levaram as pessoas a ficarem feridas por causa da igreja ou feridas com a igreja é o fato dessas pessoas terem colocado as suas expectativas no lugar errado e nas pessoas erradas. Porque o próprio texto sagrado diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, se nós confiamos no Senhor, nada vai poder nos frustrar ou nos abalar. Então, essas pessoas geralmente foram pessoas feridas pela igreja no sentido de que elas confiaram tanto em alguém, algum líder religioso, algum pai na fé, e essa pessoa errou porque ela estava nesse lugar de destaque e ela errou com essa pessoa e essa pessoa ficou ferida e por isso ela não quer mais se relacionar com a igreja. Porque o nosso cérebro, ele arruma uma maneira de formar um mecanismo de defesa que vai fazer com que você não se fira mais na mesma coisa. Então que você não passe o mesmo problema. E aí as pessoas, elas têm esse problema, elas colocaram as expectativas no lugar errado e elas se frustraram com a igreja. Cara, muito louco isso, porque você falou sobre expectativa. E o grande problema está nisso, expectativa errada. E a nossa expectativa precisa ser Jesus. Jesus precisa ser o centro, Jesus precisa ser suficiente. Sim. Se você depende do seu pastor para ser feliz, dos irmãos para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Porque Jesus é a nossa alegria, Ele é suficiente. Então, o problema hoje da galera é que as expectativas estão erradas. Sim. Se Jesus for o centro, se Jesus for suficiente, se eu faço para Jesus, eu não fico esperando o reconhecimento dos homens. Eu não fico esperando o reconhecimento do pastor, da esposa do pastor, dos irmãos, dos diáconos, dos presbíteros. Não, eu estou fazendo para Jesus. E Ele é suficiente, é para Ele. Eu estou fazendo para Ele porque eu sou grato pelo que Ele já fez por mim. Entende? Ele já me salvou, Ele já me amou, Ele me ama. Ele me amou mesmo quando eu era inimigo dele. E sabe, eu vou fazer porque eu sou grato, gratidão. Eu vou fazer porque eu entendo que é um privilégio, é uma alegria participar. E não para receber elogio, honra. Se você faz esperando honra do homem, você vai ser uma pessoa frustrada. Se você faz esperando reconhecimento do homem, você vai ser uma pessoa frustrada, vai ser uma pessoa que vai ficar pulando de várias denominações, várias igrejas e nunca vai ser feliz. E não vai criar raiz em lugar nenhum e não vai crescer. Não vai viver aquilo que Deus tem para o seu ministério, porque Deus tem algo incrível para você. Mas você está colocando a expectativa errada. E é isso que o Thiago construiu, falou pra gente. E uma das coisas que mais me choca nas pessoas que tentam construir uma vida com Jesus, distante do corpo de Jesus, é que elas querem separar Jesus do corpo dele. Elas querem um Jesus decepado. Porque muitas dessas pessoas que estão querendo viver uma vida longe da igreja até amam Jesus, mas não amam o seu corpo, não amam a família espiritual que Jesus estabeleceu na terra para nos ensinar. Entende? Então, esse papo de que eu sou igreja sozinho não existe. Biblicamente falando, a igreja de Jesus é o corpo de Jesus.
E o corpo ele é composto por muitos membros. Nós podemos ver Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala dos dons espirituais, ele fala que cada um recebeu um dom diferente. Aí nós somos membros, ele fala do poder da mão, ele fala da importância do ouvido e da boca. Então cada um de nós é um desses membros que juntos ao corpo de Cristo formamos a igreja de Cristo. Então se eu sou só um membro longe do corpo, eu morro. Porque você já viu alguém que cortou a mão ou cortou o dedo e o dedo continuou fazendo, executando a mesma função longe do corpo? Não, o dedo morre. Morre. Então, eu já fui adepto a essa teologia de desigrejados, numa época que eu estava muito revoltado com a igreja. Eu olhava para as pessoas e falava assim, tudo hipócrita, tudo hipócrita. E a verdade é que existem muitos hipócritas mesmo. Só que eu tive um despertar espiritual e eu ouvi uma palavra do Espírito Santo no meu coração que dizia assim, você quer fazer a diferença nesse povo sem estar incluído nele? Como é que eu vou ser sal se eu não me misturo com essas pessoas? Porque na igreja evangélica existe falha, existe pessoas que estão lá para brincar com as pessoas, tem gente que são os mercadores da fé, mas ainda existe alguns que não se dobraram. Existem homens sérios, cara. Existem homens sérios. Existe muito. Existem pastores sérios. Eu encontrei o Rodrigão aqui. Encontrei o Thiagão aqui. Você é louco, mano. Da hora demais. E aí eu comecei a entender a importância de nós sermos discipulados. Porque eu acredito que nós vamos aprender muitas coisas no lugar secreto. Mas nós vamos aprender outras coisas que Deus passou para outras pessoas. Então nós não temos uma visão geral acerca daquilo que acontece. Mas existem outras pessoas que estão olhando no nosso ponto cego e elas vão nos dar um norte. Por isso que os meus olhos, eles foram feitos para olhar para o outro. A única coisa que o meu olho não consegue enxergar sou eu mesmo. Eu não consigo ter uma visão clara da minha face, por exemplo. Eu preciso do Rodrigo para me mostrar, ó, tem uma espinha aí. Tem uma marca de nariz aí, mano. Tem uma porra no dente aí, mano. Ó, seu dente está sujo. Entende? Então, o Senhor nos fez um corpo justamente para isso. Essa é a importância que eu vejo na igreja local, no discipulado, no pastoreio. E a gente quer incentivar você que ainda não é pastoreado, você que está afastado da igreja. Talvez você tenha até motivos claros. Você foi ferido pela igreja, você foi abusado, você foi maltratado por alguém. Essa pessoa não mostrou Cristo. Mas eu digo que essa pessoa pode ter te decepcionado, mas Cristo não. E Cristo, através do seu corpo, quer te curar. Então, que você receba essa palavra, reveja os seus conceitos e que você volte rapidamente. O corpo de Cristo, ele anseia por você, porque um membro faz muita falta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um joinha, ative as notificações, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possível. O nosso desejo é espalhar os ensinos do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.